Você é do tipo de pessoa que faz sempre tudo igual? Tem dificuldades para conhecer lugares diferentes? Isso pode não ajudar muito. Esses são assuntos do quadro Ciência da Felicidade de hoje com o Lucas Penteado. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, Elaine. Bom, para mim viajar é felicidade. Eu acho que para a grande maioria das pessoas, uma viagem, ela tem sempre um lado de tirar você daquele espaço que você está vivendo, tirar o modo automático para te colocar no modo diferente, para que você crie conexões diferentes. Mas algumas pessoas resolvem sempre viajar para os mesmos lugares e ter as mesmas experiências. Você pode viajar para o mesmo lugar várias vezes desde que você tenha experiências diferentes. Isso é muito importante para a sua qualidade de vida e para manter o seu cérebro sempre ativo, manter várias áreas dele com experiências novas, com formações diferentes, para que você seja mais feliz e mais produtivo. A insegurança, o medo faz com que as pessoas tenham medo de ousar, tenham essa sensação de não posso mudar isso porque não conheço isso, não posso visitar aquele local porque pode acontecer alguma coisa, então eu vou visitar esse aqui que eu sei como é que funciona. As pessoas criam suas próprias barreiras, isso é uma formação natural em relação à vida que a gente tem hoje. Nós temos uma vida que ela é muito corrida e muito atribulada, então as pessoas criam processos de vida que são processos cíclicos. Então, eu acordo de manhã, eu tomo meu café, muitas vezes tomo meu café em casa, aí eu saio para fazer algum exercício físico, volto, tomo meu banho e vou para o meu trabalho. Faço o meu trabalho e eu continuo nesse ciclo durante a minha semana toda. Quando você diz para a pessoa, olha, você vai tirar umas férias ou vai fazer algo, a pessoa se sente muito feliz. Por quê? Porque é algo que vai ser fora daquele dia a dia. Porém, o cérebro dela interpreta aquilo como esforço. Então, nós buscamos fazer atividades diferentes e o nosso cérebro interpreta como esforço. Então, algumas pessoas, elas têm o quê? Elas têm uma aversão a esse esforço. Fala, olha, a gente vai precisar sair um pouquinho mais cedo nesse final de semana para que a gente possa visitar um canyon, para que a gente possa visitar algo diferente. A pessoa fala assim, mas eu não aguento, eu não tenho energia para fazer isso. E é exatamente isso que os cientistas estudam. As pessoas que dizem não ter energia para fazer coisas diferentes são as pessoas que precisam das coisas diferentes para fazer a sua própria energia, para aumentar a energia. A gente percebe que às vezes as pessoas, de tanto fazer a mesma coisa e da mesma forma, acabam se apegando de uma forma até assustadora àquilo. Eu conheço um senhor que ele se aposentou, ficou doente e precisou voltar a trabalhar para poder ter pelo menos um pouco de sanidade aí e ficar bem. Se a pessoa for quebrando isso com o tempo, se for tentando fazer mudanças na forma de trabalho, no caminho que faz, nas viagens, isso pode ajudar de alguma forma a não chegar lá na frente e ter um problema como esse? Sim, já existem pesquisas que comprovam que algumas doenças mentais, elas se agravam quando a pessoa ela cria processos repetitivos na vida, quando ela não executa coisas diferentes. O nosso cérebro ele tem um processo de envio de mensagens através das sinapses nervosas ali que mantém ela saudável. Quanto menos a gente utiliza ele, menos saudável ele fica. Então, quando você vai para o trabalho sempre pela mesma rota, você está tornando aquilo automático para o seu cérebro. Chega um momento que você acredita ser até possível atender o celular e ir para o trabalho por aquela mesma rota, porque o seu cérebro ele interpreta automaticamente o caminho. A gente sabe que isso não é possível porque as adversidades do caminho não são interpretadas de maneira automática. Porém, no dia a dia que a gente coloca isso para uma pessoa já de uma certa idade, ela começa a não ter outras ligações que são vitais para que o cérebro dela se mantenha saudável. Um cérebro saudável, ele executa várias atividades diferentes, ele navega por espaços diferentes. Ele usa tanto o neocórtex, tanto a parte motora, quanto a parte sensorial, para quê? Para que ele se mantenha vivo. O nosso cérebro, se faz apenas a mesma atividade sequencial, ele começa a perder algumas funções. É correto dizer que a gente precisa se abrir para a felicidade? Exatamente. Nós precisamos nos abrir para a felicidade e principalmente para as atividades. Por quê? O nosso cérebro vai dar a mensagem de que isso necessita esforço. Quando você fala, eu vou sair esse final de semana, normalmente a gente conversa com a pessoa e fala assim, não, mas eu não tenho mais idade para isso. Então eu preciso fazer um esforço. Se é algo que eu quero ver, se é algo que eu quero visualizar, que eu quero ter essa experiência, é muito válido. Aconteceu uma vez com o meu cunhado, ele gosta muito de uma banda chamada AC/DC. E ia ter um AC/DC cover na cidade. E quando eu falei pra ele, ele falou assim, mas eu não posso mais, eu tenho filhos, eu não tenho uma certa idade pra fazer isso. Eu falei, peraí, a gente ajeita isso. Você deixa os filhos com os avós e eu vou conseguir esse convite pra você.
Quando ele foi nesse show, na semana seguinte parecia a pessoa mais grata do mundo porque eu dei o convite para ele desse show. Ele viveu uma experiência e o nosso cérebro ele procura isso. A vivacidade do nosso cérebro está ligada às experiências novas. Por isso a gente vive buscando novidades e por isso o mercado vive oferecendo novidades para a gente também. Agora, a gente percebe que muita gente faz uma espécie de autossabotagem, né? Que foi o caso dele, se não tivesse se esforçado não conseguiria chegar. O que fazer para quebrar essa autossabotagem, já que às vezes eu conheço pessoas, por exemplo, que falam, nossa, eu adoraria conhecer outros lugares, mas eu não consigo sair de casa, eu fico mal quando eu penso em sair, se eu vou fazer uma viagem daqui a um mês, eu começo a passar mal hoje. O primeiro processo interessante para a gente tirar essa autossabotagem é a questão do convívio. A gente consegue entender que as pessoas que não saem de um mesmo, como que eu posso dizer, de uma mesma bola de neve ali, que ela vive trabalhando na mesma coisa, do mesmo padrão, isso. A pessoa não sai do mesmo padrão, normalmente ela tem convívio padrão. Ela convive apenas com algumas pessoas e essas pessoas são seguras para ela. Não trazem nenhuma novidade, não trazem nenhum tipo de receio para ela ali. Então, se lançar a outros convívios, se lançar a outros relacionamentos, né? Relacionamentos de amizade com outras pessoas que te levem a fazer algo diferente. Normalmente nós somos guiados pelas pessoas que estão à nossa volta. E isso é muito interessante. O ser humano ele é um ser social. E esse ser social, para romper essas barreiras, ele não consegue romper sozinho. Por isso é muito importante para a felicidade o convívio. Porque o meu convívio diferente, com pessoas diferentes, vai me trazer informações diferentes, vai manter meu cérebro saudável e vai me trazer experiências que às vezes eu não queria ter naquele momento. A gente se abre mais para o novo, para o diferente, quando a gente está próximo de pessoas novas. Então a dica seria brigar um pouquinho consigo mesmo e enfrentar isso. Exatamente. Falando sobre a ideia de sermos seres sociais, as pessoas elas ficam na sua redoma e elas acreditam que o processo de vida padrão dela é o processo que foi estabelecido para ela. E ao acreditar, você coloca para o seu cérebro que isso é o correto. Quando você acredita em qualquer coisa, seja ela a coisa mais maluca do mundo ou a coisa mais simples do mundo, você está falando para o seu cérebro que é isso que ele deve se reter ali. Então, quando você coloca pessoas novas no seu ambiente de vida, essas pessoas vão fazer propostas novas e aí você começa a se lançar novamente para a vida, para uma vida mentalmente saudável e feliz. Legal, Lucas. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço.